Oi, gente, eu vou gravar aqui hoje uma lista de revisão da frente C. Eu dividi os exercícios como sendo, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre os exercícios que tratam de conceitos diferentes de juros, e a outra lista vai ser só com os exercícios de juros. Então, aqui eu vou falar do primeiro. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Então, aqui eu queria que a gente lembrasse da regra de 3 simples, que ela é usada para relacionar duas grandezas proporcionais. Como que eu identifico se elas são proporcionais? Se a alteração em uma delas vai gerar alguma alteração na outra. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de cana que eu uso para produzir, quanto maior é a quantidade de cana, maior vai ser o volume de álcool produzido, certo? Então, aqui eu consigo fazer uma regra de 3 simples. E como que vai ficar? Eu vou colocar aqui de um lado quilogramas e eu vou colocar do outro litros. Então, por exemplo, a primeira situação, se nós temos 6.000 quilogramas de cana, nós produzimos 500 litros de álcool, certo? Agora, na situação que o exercício propôs, se tivermos 15.000 quilogramas de cana, quantos litros de álcool nós vamos produzir? Então, aqui vai ser o nosso X. Então, essa é a nossa regra de 3. E aqui, como a gente já observou, a relação entre essas duas grandezas é diretamente proporcional. Então, se eu aumento uma, eu vou aumentar a outra também. Então, eu vou fazer a conta aqui normal. Então, o que a gente vai ter? A gente vai multiplicar cruzado. Então, a gente vai ficar com 6.000x, que vai ser igual a 500, que multiplica 15.000. Certo? E aqui agora, eu vou passar os 6.000 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. A gente vai ficar com x, que é igual a 500, que multiplica 15.000. Tudo isso dividido por 6.000. Aqui, o que a gente pode fazer é simplificar. Se aqui embaixo nós temos 3 zeros, e aqui em cima também, a gente pode cortar. Então, a gente vai ficar com, vou passar aqui para cima, x, que é igual a 500 vezes 15 dividido por 6. Quando a gente faz 500 vezes 15, dá 7.500 dividido por 6. E 7.500 dividido por 6 dá 1.250 litros. Não esqueça de informar a unidade que você está trabalhando para mostrar o que a gente encontrou. O que a gente encontrou? Que quando a gente usa 15.000 quilogramas de cana, a gente consegue produzir 1.250 litros de álcool. Então, essa é a resposta. Passando agora para 3, que é outra que trata desse assunto, vou falar aqui, vou ler. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são corintianos, 30% torcem para o São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% torcem para o Santos e o resto não gosta de futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São Paulo? Então, aqui, o que a gente precisa lembrar? A gente tem que lembrar o conceito de porcentagem. A porcentagem x% de um número corresponde ao produto x sobre 100 vezes o número. Porque quando a gente fala de x%, a gente está dividindo por 100. Então, é x sobre 100. Então, vamos olhar aqui os dados que o exercício deu. Quantos por cento torcem para o Corinthians, para o São Paulo, Palmeiras, Santos e o total de alunos. O exercício pede quantos alunos torcem para o São Paulo. Então, a gente vai trabalhar com essa informação. Então, o exercício nos disse que 30% do total de alunos torce para o São Paulo. Se nós temos 40 alunos e a gente quer saber 30% de 40, a gente vai ter que fazer o produto. Então, a gente quer 30% de 40.
Fazer isso é o mesmo que escrever 30 sobre 100 vezes 40, certo? E agora, 30 vezes 40 vai dar 1.200 sobre 100, certo? E aqui agora a gente tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. A gente pode simplificar. Então, a gente vai ficar com 12 sobre 1, que é o mesmo que 12. Então, nós vamos ter 12 alunos que torcem para o São Paulo, porque eles são 30% do total de 40 alunos, certo? Bom, o exercício 8, ele diz o seguinte: quais valores são, respectivamente, a moda e mediana dos... Não, perdão, é o 7. Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Primeiro bimestre, 6. Segundo bimestre, 9. Terceiro bimestre, 7. E quarto bimestre, 5. Então, aqui o que a gente precisa lembrar? O conceito de média. A média, ela consiste em somar os termos do conjunto e dividir pelo número de termos. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem aqui 4 números, que são as notas de cada bimestre. Então, a média vai ser somar esses 4 e dividir por 4, que é o total de bimestres que nós temos. Então, a nossa média, ela vai ser igual à soma 6 mais 9 mais 7 mais 5, e tudo isso dividido pelo número de bimestres, pelo número de termos que eu estou somando. Então, se eu estou somando 4 termos, vou dividir por 4. Essa soma aqui em cima dá 27. Então, nós vamos ficar com 27 sobre 4. Então, a média dele vai ser 6,75. Ou seja, a média do aluno, a média anual, como o exercício pede, é de 6,75. Porque somando todos esses valores e dividindo pelo número de bimestres, a gente encontra 6,75. Agora sim, na questão 8, diz: quais valores são, respectivamente, a moda e mediana dos números da lista a seguir? Então, nós temos essa lista. Aqui, lembrando o conceito de moda. Moda é o valor que mais aparece dentro de um conjunto de dados. Então, aquele valor que tem maior frequência. Então, vou grifar aqui, é o que mais aparece dentro do conjunto de dados. Já a mediana é o valor central dos dados, lembrando sempre que é em ordem crescente. Então, primeiro a gente precisa colocar os valores em ordem crescente para depois encontrar a mediana. Um detalhe importante é que se o conjunto de dados tiver um número par de elementos, a mediana vai ser a média dos dois valores centrais. Vamos ver como que é isso. Primeiro, a moda. O valor que mais repete aqui, se a gente observar, vai ser o 236, porque ele aparece 2 vezes. Então, por isso, a nossa moda vai ser 236, porque ele aparece 2 vezes. Agora, para a gente encontrar a mediana, a gente precisa antes colocar em ordem crescente. Então, vamos colocar isso em ordem crescente. A gente vai ficar com 133, depois 236, colocar os dois valores, depois 244, 299, 325, 328, 385, 425 e, por fim, 1000. Então, agora nós temos os nossos valores ordenados em ordem crescente, certo? E aqui agora, para a gente encontrar a mediana, a gente precisa pegar os valores centrais. Nós temos 10 elementos no nosso conjunto. Então, a nossa mediana vai ser a média dos valores centrais. Então, a gente vai pegar a metade de 10 é 5. Então, a gente vai pegar o quinto valor, que é esse, e o que vem depois dele. Então, a gente vai calcular a nossa mediana como sendo a média desses dois. Como que eu sei que é esses dois?
Porque antes desse, nós temos 4 números e depois desse, nós também temos 4 números. Então, eles ficam bem no centro. Então, agora, fazendo a média desses dois valores, para encontrar a mediana, então, a nossa mediana, ela vai ser a média entre 299 e 325. Lembrando aqui que a média é somar os valores e dividir pelo número de valores que estão sendo somados. Então, vou somar 299 com 325 e dividir por 2, porque são dois valores. Essa soma dá 624 sobre 2. E 624 dividido por 2 dá 312. Então, a gente tem aqui que a nossa moda é 236 e a nossa mediana 312. Como resposta, nós temos a letra A. Então, gente, é isso. Depois eu vou gravar a outra parte de juros. Obrigada.